Seja muito bem-vindo, batera! Meu nome é João Apolinário e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar... não, né? Me fizeram muitas perguntas a respeito dessa bateria praticável aqui. Eu vou explicar para você como que começou e como que eu estudei nela ao longo do tempo. Para você que está começando, eu peço que você entenda o seguinte, independente do pad que você tem, independente do lugar que você mora, você pode estudar uma bateria. Você pode estudar uma bateria? Não, você pode começar a estudar. Por quê? Eu comecei tocando no sofá. Simples. Esse pad aqui, ele é um pad que eu tenho já faz uns 3 anos para cá. E antes eu estudava no pad que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos, um pad bem pequeno, com um feltro, e eu prendi ele na perna. Mas eu comprei depois de muito tempo, então até lá eu estudava no travesseiro, a perna, que não é certo, porque pode machucar a sua perna. Eu estudava no chinelo, eu fiz muita adaptação com chinelo havaiana, eu colava. E um ponto importante que você precisa entender é que se você tem um par de baquetas ou não, a sua criatividade está aqui. Observa as coisas e pratica. Mas voltando. Quando eu comecei, eu não tinha um desse. Esse aqui quem fez foi um professor meu. E ele é um amigo meu já de muitos tempos. Quando eu fazia aulas com ele, ele começou a fazer alguns pads, depois começou a fazer alguns tipos de baquetas e ele foi aprimorando algumas ideias, abrindo mão de outras, até que ele começou a desenvolver isso aqui. Essa bateria praticável, na época quando eu comecei, foi uma coisa ousada, porque eu não sei se ele fazia com pedal duplo. Aí o que eu fiz? Pedi para ele e ele simplesmente colocou um pedal duplo. Só que ela vinha com só 4 peças. Eu pedi para ele fazer mais uma. Pelo princípio, aqui eu tenho ride e aqui eu tenho chimbal. Então eu poderia tocar tanto cruzado quanto aberto, ou inverter as mãos. Só que quando eu estudava, na época, eu tinha que trabalhar. Então o que eu fazia? Eu estudava tudo à noite. Então eu levava material, às vezes para a faculdade, ou levava material, às vezes para as aulas, ou levava até para o trabalho. E na hora do almoço, no intervalinho ou outro, eu tinha o pad menor para ficar torturando o pessoal na hora do almoço. Um ponto importante é que aqui você pode estudar o que você quiser. O bom de estudar no pad são inúmeras vantagens. Espaço, distância, lugar. Em qualquer lugar você pode levar um pad que caiba na sua bolsa. E um dos pontos importantes no pad é que você pode estudar horas. Por exemplo, aqui, quando eu estudava no pad, as coisas que eu mais estudava eram os toques duplos. Isso me ajudou muito a ter o controle sonoro das coisas, a praticidade de praticar em qualquer lugar possível. Aqui eu poderia tanto estudar da forma simples, quanto da forma mais básica. Só que aqui a criatividade era imensa. Então eu tinha que simplificar o meu aprendizado para estudar em outros lugares da mesma forma. Então a maioria das vezes eu sempre estudei no pad do centro. Eu estudava como se eu tivesse com uma caixa entre as pernas. Então aqui eu estudava e desenvolvia boa parte do que eu faço hoje. O legal da bateria praticável é que a criatividade não vai ser do instrumento em si. Aqui você pode imaginar o som que você quiser se você tiver com um fone de ouvido. Então o que eu fazia aqui para estudar? Colocava um clique ou uma música pelo celular, colocava um fone no ouvido e tocava aqui de forma tranquilamente.
tanto em casa ou em qualquer lugar. E o ponto interessante é que quando você estuda com a música, você pode aplicar rudimentos. Então o rudimento que eu vou te ensinar hoje é o 5-stroke roll. O 5-stroke roll é um rudimento da tabela oficial que você vai desenvolver através de toques duplos, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto interessante que você precisa entender quando você for estudar o 5-stroke roll é que ele trabalha com fusas. Fusas e uma figura da colcheia. Porque você vai precisar entender a contagem, certo? Então a contagem ela vai funcionar da seguinte forma. 1E, 2E, 3E, 4E. E. Você compreendeu como funciona? Você vai precisar sempre solfejar, contar, se encontrar através da pronúncia. Porque aqui você vai precisar simplesmente encontrar as figuras. Quando você entendeu, você vai precisar aplicar. E aqui, como você pode observar, a criatividade é infinita. Só que, quando eu estudo isso, eu trabalho outras coisas. Eu trabalho coordenação motora, eu trabalho respiração, enfim, eu vou trabalhar o fortalecimento dos dedos. Parece simples, porém, quando você começa a trabalhar com mais peças, a coisa vai ficar um pouco mais complexa, porque você vai ter que trabalhar limpeza nos seus toques, atenção quando você performa, e isso me dificultou muito no início. Então eu tive que fazer o quê? Eu estudava somente num lugar. Quando eu queria estudar com a música, eu aplicava alguma coisa. Por exemplo aqui, coisas que eu escutava muito na época em que eu estudava bastante. Eu pegava simplesmente uma música simples, no caso aqui, eu vou pegar uma música aqui que eu escuto bastante, no caso é Jay-Z. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enfim, o que eu aplico? Coisas básicas, por exemplo, eu estudo bastante groove. Por mais incrível que pareça, para você ficar bom, estude coisas básicas. Eu aplicava bastante groove. São coisas do Chops, essas firulinhas que a gente aplica. Porém, se você aplicar de uma forma simples, é um básico. Quando você for aplicar rudimentos, como por exemplo o 5-stroke roll, lembre-se dos tempos.
1 e 2 e 3 e 4. 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 Se você aplicar os rudimentos entendendo os tempos, você consegue aplicar qualquer rudimento. Então a melhor dica que você precisa entender é: simplifique. Use um groove simples, entenda ele e aplique os rudimentos onde você consegue entender. Então o bom da bateria praticável é que você vai estudar o que você quiser ali, sem limite de tempo, porque vai te ajudar, vai te dar praticidade, te dar controle e confiança no que você faz. Então não vai adiantar você ter um zilhão de peças, sendo que você precisa simplesmente trabalhar toques simples, certo? Então estude rudimentos, porém entenda-os, se encaixe com os tempos, entenda as figurinhas. É isso que vai te ajudar a ter controle, confiança e desenvolvimento. E não posso deixar de lembrar, ter que reforçar por aqui, do dia 26 ao dia 30 eu vou fazer lives no Facebook e lá nós vamos fazer um chat de perguntas e respostas, sendo que se você tem alguma dúvida e tem interesse em me perguntar algo, manda lá. Ativa as notificações lá, curte a página, fica atento que você vai ser notificado pelo Facebook. Ainda não vou começar a fazer lives aqui no YouTube, porque primeiro, eu acho que ainda não é o propósito. O canal lá está sendo mais atendido, eu preciso atender lá. Aqui eu vou divulgar aulas, mas lá eu estou vendo que o pessoal está perguntando mais. Então se você tem aquela dúvida chata, que às vezes te confunde, esse é o momento, pergunta lá. Do dia 26 ao dia 30, eu vou estar abrindo perguntas e respostas lá na página do Facebook e o link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.